Olá pessoal, voltamos para a segunda parte, né? A de manhã aqui tava tranquilo, tá? Tava muito bom, mas vamos agora começar, tá? A segunda parte. Se tem interferência aí, tá, pessoal? Se tiver interferência aí, vocês vão ouvir aí, tá? Preste atenção no estudo que a gente tá fazendo. O que é que O que é que. Qual o nosso tema que a gente estava falando, pessoal? Qual o nosso tema? O que é o alinhamento espiritual? Então, o que é que a gente viu com esse alinhamento? Que é uma harmonização, né? Que se refere quando a vida da pessoa pessoal está alinhada aos princípios espirituais de como a pessoa crê. Então, é isso que é o alinhamento espiritual. O que é que a gente viu mais do que esse alinhamento? Que no contexto da espiritualidade reflete o ensinamento de Jesus Cristo. Então, o alinhamento também é o ensinamento de Jesus Cristo. E o que é que a gente viu mais? Que a busca constante é uma busca constante para nos aprofundar com a conexão com Deus. Então, através de meditação, oração, estudo das escrituras. Então, a gente viu que esse alinhamento espiritual é isso, pessoal. Aí, outra coisa que a gente viu na primeira parte, que é fundamental esse alinhamento para o crescimento pessoal e espiritual. Então, sem esse alinhamento não vai dar crescimento. É igual se você fazer um bolo e não tiver fermento. Ele não vai crescer, tá? As mulheres aí que faz bolo, tá? Empada. Nossa, eu gosto até de empada, tá? Eu acho uma delícia empada, aquelas empadas de frango ou de sardinha, é uma delícia. Então, se você não colocar o fermento, não vai funcionar. Então, esse alinhamento é tipo o fermento. Não há crescimento. Se você não coloca, não vai haver crescimento se você não está alinhado. É por isso que eu falei. E porque temos que alinhar com a frequência superior. Porque esse alinhamento, a gente tem que se alinhar com frequências superiores, não com frequências inferiores, porque não vai dar crescimento. O que dá o crescimento é você se alinhar com as frequências superiores, que são o ensinamento de Cristo que ele trouxe para toda a humanidade, né? Aí o que é que a gente viu mais? Que esse alinhamento espiritualmente, ele tende a tomar decisão, como é que se diz? Com a conformidade com os valores da alma divina. Então, quando você está alinhado, você está alinhado à sua alma divina, à sua parte do eu superior, o Espírito Santo, o eu interior, que é uma parte divina que você tem no seu ser, na consciência, que você está alinhado e que você vai praticar, vai tomar decisões de acordo com essa alma. Aí ele falou também que o alinhamento espiritual não só traz paz interior, mas também fortalece a fé e a confiança em Deus. Então, esse alinhamento, ele, além de fortalecer a sua fé, tá? Vai dar confiança em Deus. Pessoas que estão fracas aí na fé, que não estão confiando mais na espiritualidade de Deus, então precisa desse alinhamento, tá? Aí ele diz que a prática para viver nesse alinhamento é viver na obediência aos mandamentos espirituais de Cristo, né? Para promover uma relação íntima com o Criador. Então, sem você obedecer o mandamento de Cristo, está ali alinhado ali,
você não vai promover uma intimidade com Deus. Por quê, pessoal? Porque Cristo é bem claro, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém pode ter intimidade com o Pai se não for por Cristo, pelo caminho, tá? Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então, por isso que isso está correto. Por isso que está correto. Aí, vai ter interferência, tá, pessoal? Eu falei que vai incomodar aí, tá? Eu estava esperando, eu estava almoçando, era logo para eu gravar, para que essas pessoas não interfiram no nosso estudo, tá? Então, na primeira parte, a gente viu que o alinhamento espiritual é um compromisso contínuo de prática que nutre a alma. Não foi isso? E ele fala que através de participações, de estudo de grupo, além do momento de reflexão, oração, meditação, porque ele fala que a comunhão com outro irmão na fé pode promover um ambiente propício para o crescimento espiritual. Então, através do ambiente ali, do grupo que você está, se ele está fazendo com que você cresça ou está fazendo com que você caia na fé. Porque tem pessoas que estão em grupo aí, pessoal, estão caindo na fé. O que é que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? Tá? O grupo aí é para ajudar o outro a crescer na fé, levantar a consciência da pessoa, tá derrubando? Então, vocês têm que ver isso, tá? Aí ele fala que o alinhamento também é uma coisa desejável por toda a consciência. Mas que ele fala o quê? Que a gente encontra desafio, né, e pressões nessa realidade que vai dificultar a gente se manter na espiritualidade, tá, pessoal? A gente vai encontrar essa dificuldade de se manter. A gente pode até ter um momento assim que a gente entra na frequência, na espiritualidade, mas vai ter dificuldade de se manter por causa das distrações e das pressões desse mundo. Então, por causa da Matrix. A Matrix vai criar dificuldade para a gente, tá? E aí, o que é que a gente viu mais na primeira parte? A gente viu que esse alinhamento, né, é uma relação com Deus e que o desafio é buscar apoio e bem a prática espiritual para ajudar a restaurar o foco e a conexão com Deus. Então, se você está num desafio desse, as distrações do mundo tá querendo tirar você da frequência, você tem que buscar um apoio, um grupo, tá? Para trabalhar a sua consciência, sua fé, aumentar. Porque a maioria das coisas da Matrix aqui é para derrubar a nossa fé, tá? Foi tudo preparado para que você não entre nesse alinhamento com Deus, tá? Tudo aqui foi preparado isso. Então ele disse que o benefício, né? Quando a pessoa está alinhada espiritual, tem um benefício que promove a paz, a satisfação pessoal e a prática de fortalecimento e a confiança em Deus. Então é isso que acontece, tá? Então, as pessoas que crêem buscam um alinhamento espiritual, frequentemente relata maior clareza espiritual. É isso mesmo, pessoal? Coloca aí, tá? Aí ele fala um senso de propósito e uma vida abundante. A conexão traz paz, esperança, alegria, mesmo no tempo da dificuldade. Então, mesmo no tempo da dificuldade, aquele que está alinhado, ele não vai cair. A confiança dele não vai cair, a fé dele não vai degolar. Ele vai ter força para continuar o alinhamento com Deus, essa intimidade que ele tem com Deus, tá?
Aí a segunda parte, né? Vamos continuar aqui. A segunda parte, ele fala: o alinhamento espiritual não se limita ao momento de culto e oração na igreja. Então, não é uma coisa que está limitado só ali, aquela parte, pessoal. O que é que ele fala? Mas é uma prática que deve fazer parte integral da vida cotidiana. Então, ela tem que fazer essa prática, tem que fazer parte da vida do cotidiano. É o que acontece com muitos religiosos aí, tá? Ele está lá praticando na hora que está lá na igreja. Lá ele é bonzinho, né? Lá ele está um santinho, mas na hora que sai dali, pessoal, ele entra aqui na Matrix, no jogo, de ele colocar agora em prática o que ele aprendeu, o que é que ele faz? Ele entra no jogo aqui, tá? Começa a fazer tudo que as outras pessoas estão fazendo. Então, não está colocando em prática esse alinhamento, não está adiantando de nada. Então, por isso que o alinhamento não se limita a momento de culto, de oração na igreja, como muitos pensam, tá? Por isso que muitos se invocam comigo por causa disso, tá? Porque eu estou falando essa verdade, tá? E as pessoas não querem ouvir, por quê? Elas querem continuar na igreja porque elas querem acreditar que a verdade está naquele lugar. A maioria do que vieram para o meu canal era assim, pessoal. Ele queria acreditar que a verdade só está naquele lugar ali. Quando ele ouve isso de mim, isso é um tapa na cara dele. Mas é para acordar, tá? Esse tapa é para acordar você aí da matrix religiosa. Aí ele fala, é uma prática que deve ser integral, então, deve estar integrado totalmente no seu ser, da sua vida cotidiana, tá? Isso significa aplicar os princípios da escritura em toda a área da vida. Então, essa prática inclui alinhamento, inclui você colocar essas coisas no dia a dia, em prática ali, os princípios que você tem aprendido. Senão não vale de nada, pessoal. Se eu estou falando aqui, mas aí quando você me encontra pessoalmente, eu ajo totalmente de forma diferente. Aí você diz, o que é que esse Samuel está falando? Ele fala uma coisa, mas ele está fazendo outra. Foi o que eu vi em muitas igrejas aí, evangélicas, religiosas, que eu passei, pessoal. O povo está fazendo, falando, pulando, dizendo que está com o Espírito Santo, mas na hora, no dia a dia dela, era um capeta. Tá, pessoal? Por quê? Porque não está aplicando os princípios das Escrituras em toda a área da vida. Ele fala, isto inclui no relacionamento, trabalho, lazer, na família, para viver de acordo com a fé em toda circunstância. E testemunho é um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus, impactando positivamente aqueles ao redor. Então, é para que você sirva de um testemunho impactante para alcançar positivamente as pessoas ao redor, pessoal. Porque, então, como é que as pessoas vão ver Deus, o amor de Deus, se ninguém coloca o amor de Deus aqui nessa realidade? Como é que como é que vai ver Deus aí? Então, Deus quer usar você como um instrumento para ele transmitir o amor, a alegria, a paz dele para as outras pessoas, tá? Mas o que é que acontece? Não é isso que está acontecendo. Por isso que a irmã perguntou, muita igreja, irmão, mas qual é as pessoas que estão lá, estão transmitindo o amor verdadeiro de Cristo? Não estão sendo instrumento. Por quê? Porque não está se alinhando espiritualmente com o ensinamento de Cristo, não estão colocando no seu dia a dia, não está colocando em prática. Não vale de nada, tá? Só está aí atrapalhando religiosamente, muitas aí,
Foi isso que a irmã me perguntou. Por que tanta religião? Por que as pessoas não melhoram? Porque elas não estão alinhadas com a espiritualidade. Tá lá na igreja por interesse de alguma coisa, por isso, aquilo, outro, tá? Não para querer um alinhamento, melhorar espiritualmente, se alinhar, ter a comunhão com a espiritualidade, com Deus verdadeiramente, tá? Tá ali naquela falsidade ali, naquela máscara religiosa, a maioria, tá? É todos? Não. Mas é a maioria, tá? Então, ele fala que a circunstância é um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus, impactando positivamente aqueles ao redor, tá? Aí ele fala, né, pessoal? Esse alinhamento espiritual ocorre invisivelmente na alma de todos e é progressivo na Terra. Então, esse alinhamento, pessoal, ocorre invisivelmente na alma da pessoa. Então, na consciência da pessoa, né? Na alma de todos. E é progressivo, tá? De acordo com que você vai melhorando, vai fazendo bem, vai se alinhando, aquilo você vai melhorando. Então, é para isso que a gente está aqui, tá? A gente ainda tem falha, tem muitos erros? Tem, mas a gente está aqui tentando melhorar. E tem gente até, pessoal, querendo atrapalhar o nosso estudo para a gente melhorar. Então, uma pessoa dessa está com o espírito contrário. Porque eu não estou atrapalhando ninguém, o pensamento de ninguém, sabe? De vocês fazerem o que vocês querem. Não estou atrapalhando. Mas aqueles que vêm para o meu canal, eu tenho que instruir para entrar nesse alinhamento. E aí tem gente que quer atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Então, é um espírito aí contrário, tá? Que tá agindo aí, tá? Então, ele fala que é progressivo aqui na Terra, né? Ele se processa no bem. Então, esse alinhamento só se processa no bem. Então, se você não faz o bem, não vai acontecer o alinhamento com a espiritualidade. Você pode estar em qualquer grupo aonde você quiser aí, ó, tá? Eu tô em um grupo muito bom, irmão Samuel. Se você não está fazendo bem, esse grupo não está alinhado com a espiritualidade. Tá? Aí ele fala, o alinhamento espiritual, ele se processa no bem que se faz ao outro. Então, que se faz ao próximo, ao outro, né? No esclarecimento espiritual de ser. Então, no esclarecimento espiritual. Então, se você está esclarecendo espiritualmente uma pessoa, você já está fazendo esse bem ainda. Então, graças a Deus aqui eu estou esclarecendo, estou fazendo o bem, tá? Na compaixão, manifestada diariamente. Então, na compaixão que você se manifesta diariamente, no esforço sincero de renovação consciencial. Então, quando você está fazendo esforço para renovar a sua consciência, melhorar como pessoa, você está nesse alinhamento, né? No equilíbrio em si mesmo, no respeito à forma de expressão, na natureza das boas ideias e no estar bem consigo mesmo e com o próximo, que tudo que está vivo ao seu próximo. Então, tudo que está vivo ao próximo da gente, a gente faz o bem, até os animais, tá, pessoal? Você entra nessa frequência. Então, a gente tem que fazer o bem nessas coisas aqui que ele falou, tá, pessoal? O primeiro que a gente tem que fazer o bem é a quem? É a gente mesmo. Porque se você fazer uma coisa que vai trazer mal, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo aqui que a gente vê nessa realidade, tá? Qual é?
a gente vai ver a pessoa que vai beber, fumar, estragar o corpo dela. Será que ela vai querer dar saúde para o corpo da outra pessoa? Não tem lógica, tá, pessoal? Uma pessoa que estraga o corpo dela, tá estragando ela, tá fazendo mal a ela. Como é que ela vai querer o bem da outra pessoa? Não existe isso, tá? Isso aí, eu não sei quem inventaram, tá? Tá totalmente errado. Então, quando você entra nessa frequência, tá fora. Tá fora da espiritualidade. O negócio é você estar alinhado. Não existe preferencial, não existe pessoas melhores não, tá, pessoal? É frequência, é você estar na obediência ao mandamento que Cristo está ensinando. Aí você, a espiritualidade vai estar lhe ajudando, tá? É isso, pessoal, tá? A tagarelice não para aí, ó. Tá vendo aí? E é isso aí, ó, tá? Galerice não para. Então, agora a pergunta é, pessoal, que a gente vai ter que responder aqui para os evangélicos, que diz que são lá a verdade, né? Será que a Bíblia fala desse alinhamento espiritual? Vocês aprenderam agora o que é o alinhamento espiritual? Então, é a conexão com Deus e está em obediência ao mandamento de Cristo. Será que a Bíblia ensina a gente a isso, pessoal? Ou não? Não ensina. A Bíblia não ensina o ensinamento de Cristo e a conexão que a gente tem que ter com Deus, né? Entende, pessoal? Você entende quando a gente entende o conceito, a gente fica fácil de procurar na Bíblia que está falando sobre isso. Agora você vai lá, coloca alinhamento espiritual para procurar na Bíblia. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar versículo. Você não vai encontrar a palavra alinhamento espiritual. Você não vai. Mas o que significa isso? Então, essa para tirar essa idiotice da cabeça aí dos evangélicos, tá? Aí ele fala, Salmo, capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e de noite. Então, aqueles que têm o prazer, tá buscando ao Senhor, tá a conexão, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Então, ele tá buscando a palavra, a lei do Senhor, se alinhar com essa verdade. É uma pessoa que está buscando a se alinhar. Então, ele vai meditar de dia e de noite na lei do Senhor, na palavra do Senhor, tá? No ensinamento. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana, tá? Diz que até está proibida de falar em terra plana. Será que ele vai tirar esse versículo da Bíblia? Porque diz que proibiu, é proibido falar de terra plana agora nas redes sociais. Será? Mas eu estou lendo o versículo aqui, ele disse, guia-me com teu bom espírito por terra plana. Então, a terra é o quê? Guia-me por terra redonda, né? Tá aqui escrito aqui, tá, pessoal? Para dizer que eu não falei plano aí, tá? Esse é o engano aí que tá aí na Matrix, tá? Tá enganando várias pessoas e por muito tempo, tá? Então, ensinar a fazer a tua vontade. Então, o salmista tá pedindo para ele se alinhar com a vontade de Deus. Por quê? Porque você é meu Deus e você tem que me guiar por terra plana. Ele estava falando, o salmista, tá? Então, a gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Que Cristo trouxe essa vontade, tá?
Aí, Provérbio 4, versículo 14. Não entre na verdade, na vereda do ímpio, nem ande pelo caminho do mal. Então, não é o que, pessoal? Não vá por esse caminho aí. Por essa vereda, então, vereda é caminho. Não vá pelo caminho do ímpio, nem ande pelo caminho do mal. Por quê? Porque você vai sair da frequência da verdade que Deus quer, que é para você fazer o bem. Você está fora, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 16, versículo 3. Confia ao Senhor a tua obra e o teu pensamento serão estabelecidos. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que tudo estar confiando na nossa obra, tudo está na confiança, na direção, no alinhamento, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Tá? Porque se a gente vai fazer uma obra que não está no alinhamento, está fora, então você não vai andar, o seu pensamento não será estabelecido. Ele será estabelecido se você confiar toda a sua obra. Então, colocar ali toda a sua obra de acordo com o alinhamento da espiritualidade. Aí esse pensamento será estabelecido. Por quê? Porque você tem que estar de acordo, o pensamento de acordo com a espiritualidade que quer, não seu pensamento. Tá? Aí 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, essa é a confiança de que você está alinhado com esse Deus, com a espiritualidade. Porque quando você vai pedir, você não vai pedir segundo a sua vontade. Você vai pedir segundo a vontade de Deus. Aí ele vai ouvir. Então, todos esses que estão pedindo de acordo à vontade dele, do ego dele, Deus não vai ouvir essa oração. É claro? É claríssimo? Tá claríssimo. A Bíblia não erra, tá, pessoal? Tá claríssimo. Então, se não estiver de acordo, alinhado com a vontade de Deus, aquela pessoa não está alinhado, Deus não vai ouvir o que ele está pedindo, porque ele não está alinhado. A pessoa tem que se alinhar primeiro com a vontade de Deus, com o ensinamento de Cristo. Aí, quando ela pedir, Deus vai ouvir. É claríssimo, pessoal. Eu não sei por que as pessoas estão errando, tá? Aí ele fala, 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o que é que esse alinhamento vai fazer, pessoal? Ele vai fazer com que a gente cresça na graça e no conhecimento. De quem? De qualquer um outro aí? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você tem que estar alinhado ao ensinamento de Cristo. Se não tiver alinhamento, não vai haver crescimento espiritual. Você não vai crescer na graça e no conhecimento, porque você não está alinhado. A Bíblia é clara, pessoal. Eu não sei porque há erro, tá? Principalmente na igreja que eu participei, muitas igrejas evangélicas, estou vendo muito erro em relação a isso, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, você tem que o quê? Seguir a verdade e o amor.
Então, se você não segue a verdade e não está na vibração do amor, não vai haver crescimento. Não tem crescimento. Tá bem claro? Para quê? Então, se a gente seguir a verdade e o amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é essa cabeça da igreja? Quem é? Cristo, não é? Dele todo o corpo. Então, se você está no corpo, que é a igreja espiritual, e que Cristo é a cabeça dessa igreja, porque só existe uma. Essa igreja, Cristo não está na cabeça de várias igrejas aí, tá? Porque isso aí foi a matriz religiosa que criou aí, tá? Esses aí, várias igrejas aí, tá? Porque a igreja verdadeira, tá? Que eu tô falando para você se conectar aqui, é espiritual, o qual Cristo é a cabeça dessa igreja. Por isso que não tem que fazer igreja mais, pessoas. Já tem igreja. E a igreja que Cristo é a cabeça. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se alinhar a essa igreja. Mas o que é que a matriz religiosa falou? Criaram as igrejas dele que está fora do alinhamento de Cristo. Tá? Ele fala dele, então, da cabeça de Cristo, dele, o corpo ajustado e unido pelo auxílio de toda a junta, cresce e edifica-se a si mesmo. Então, edifica você mesmo quando você está conectado a essa igreja. Quem? A sua consciência. Vai edificar a si mesmo. O que é que ele fala mais? Em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte do corpo de Cristo, que é a igreja espiritual, existe uma função para ser realizada. Tá? Mas primeiro você precisa estar conectado a essa igreja que é Cristo. Como é que você faz esse alinhamento? É entrando no ensinamento de Cristo. Tá? Se alinhando com o ensinamento. Principalmente com o quê? Com a verdade, você vai se alinhar à verdade e o amor. Então, sem essas duas coisas, esqueça, tá? Esqueça, tá fora da espiritualidade. Não tem espiritualidade. Se não existe verdade e não tem a vibração do amor, esqueça, não é espiritualidade. É outra coisa aí, menos espiritualidade, como alguns estão fazendo aí, alguns grupos, tá? Primeiramente, tá? Tem um monte, a irmã perguntou, por que um monte de igreja, um monte de nome? É porque que as pessoas não fazem, não melhora a irmã Solange? Por causa disso, não estão alinhados. A verdade e o amor. Criaram a sua própria igreja, seguindo seus próprios desejos, pensamento humano. Então, um monte de grupo desses estão cheios de doutrina humana. Não tem nada a ver com Cristo. Tá? Com alinhamento à frequência crística, né? Não tem nada a ver com isso. Então, tá fora da espiritualidade. Mas tem gente dizendo que isso é espiritualidade, tá? Sim. Ele tá tentando fazer espiritualidade, mas fora da frequência superior. Então, qual é a minha pergunta lá? Por que temos que nos alinhar, né, com a frequência superior? Então, quando você se alinha com essa frequência, você está conectado a essa igreja que Cristo é a cabeça dela. Tá? E você vai ter que dar fruto. Tá? Aí, qual é o fruto? Amor, paz, alegria, mansidão, tá? Fazer o bem ao próximo. Você vai ter que dar esses frutos, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximamos dele, então, a pedra viva rejeitada pelos homens. Então, pessoal,
essa pedra de esquina, né? Que foi rejeitada pelos homens. Qual homem? Os construtores, edificadores. É um grupo aí, tá? É um grupo que tem agora como símbolo aí, não é Cristo, é um bode. Repare aí, existe aí, vocês sabem aí qual é o grupo, tá? É um grupo grande, que tem pessoas grandes, que tem dinheiro, posições aqui nessa realidade, tá? Que naquele tempo de Cristo, já foi, esse grupo é daquele tempo de Cristo, tá? Que é os construtores, que eles rejeitaram essa pedra de esquina. Então, rejeitaram essa pedra viva pelos homens, mas escolhida por Deus. Então, essa pedra é Cristo, que foi escolhida por Deus. Esses homens que eram construtores, que era um grupo aí, tá? Que vocês conhecem, que é grande, tem muitos artistas famosos nesse grupo, tá? A escondida, tá? Tem até pastores, líderes famosos aqui dessa realidade que estão nesse grupo, tá? Vocês sabem que tem um símbolo aí do bode, que eu já falei até no outro vídeo aqui, que eles estão inseridos através desses pastores que estão nesse grupo aí secreto, tá? Do bode, introduziram coisas desse grupo dentro da igreja aí, que se diz evangélica, tá? Introduziram o pensamento para o quê? Para desviar a pessoa. Principalmente esse pensamento de riqueza, de coisas aí, tá? Então, foi por isso que introduziram isso. Então, foi esses construtores que a pé da vida que foi rejeitada. Então, à medida que a gente vai se aproximando de Cristo, que é essa pedra viva, né? Mas que é escolhida de Deus, que foi rejeitada pelos esses homens, mas é escolhida por Deus e preciosa para Ele, então preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Então, quanto mais a gente vai se aproximando, se alinhando espiritualmente, a gente vai se tornando uma pedra viva para ser usado pela espiritualidade, por Deus. Para quê? Para fazer o mal? Para fazer o desejo do nosso ego? É isso que a gente está alinhando, está vindo para a espiritualidade? É isso, pessoal? Como tem muito engano aí, tá? Depois, quando a gente começa a ler assim, a gente vê os enganos aí, tá? Na hora que você sentar para assistir lá, pastores, espiritualistas, você vai ver o erro dele na cara. Eles estão falando erro aí na cara que eu estou vendo, tá? Então, ele vai te utilizando como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Então, essa casa é a casa aqui que os pastores estão fazendo agora? A casa espiritual, porque é para ser o espírito. O alinhamento que está acontecendo, você vê ele falando, é invisível, é na alma. Ninguém vê, tá? Só vai ver que você tá mudado, tá numa frequência diferente, dimensional. As pessoas só vão notar isso. Mas por quê? Porque você está sendo edificado em uma casa espiritual. O que mais? Para ser sacerdócio santo. Então, você vai ser sacerdote por quê? Porque você vai ter que entrar num lugar santíssimo. Foi por isso que eu fiz a pergunta aqui para os pastores. Aonde está o lugar santíssimo? Na sua igreja? A gente vai para lá. Se você me provar aqui na Bíblia que está na sua igreja, a gente vai para lá. Tá? Porque é lá, eu vou falar aqui, irmão, é lá na igreja lá. Tá? Então, ele está fazendo você ser um sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então,
você vai se tornar uma pedra viva para ser um sacerdote, para oferecer sacrifícios espirituais. Que é o quê? É a gente fazer o bem aqui, a gente transmitir a frequência boa, amar o próximo. Então, isso é um sacrifício para a gente aqui, tá, pessoal? E a gente tem que entrar nessa frequência. Se você não entra nessa frequência, não se alinha espiritualmente essa frequência, você está fora. Está fora da espiritualidade. Ah, irmão Samuel, mas eu estou aqui já num grupo espiritualista há muito tempo. Eu sou aqui pastor dessa igreja aqui há muito tempo. Eu estou fora da espiritualidade. Se você não está nessa frequência que está fora, Deus não está olhando que você é pastor. Deus não está olhando, Deus está olhando a sua frequência. Se você está na verdade ou não, tá? Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui, pessoal. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que seja cheio do pleno conhecimento e da vontade de Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo está orando para vocês ficarem ricos? Como tem grupos espiritualistas aí, pastores, tá orando para você ficar rico, tá orando para você, como é que se diz, ganhar aí na Mega, você tá orando para você. É isso que o apóstolo Paulo tá ensinando, orando pelos irmãos? O que é que ele está fazendo? Por essa razão, desde o dia que ouvimos falar do irmão, né, que está lá em Colossenses, não deixamos de orar por vocês e de pedir a Deus, né? Que seja cheio do pleno conhecimento e da vontade. Olha o que, ele estava pedindo, pessoal. Agora eu ouço tanta oração, tanta aí, os pastores pedindo para riqueza, pedindo. É isso que a Bíblia está ensinando? Ele está pedindo para que os irmãos tenham conhecimento e entrem na vontade de Deus. Para quê? Ele fala com toda a sabedoria, entendimento espiritual. Então, toda a sabedoria, entendimento espiritual que vem dessa frequência espiritual que você está alinhado. Isso para que vocês vivam. Então, isso é para quê? Para que vocês vivam para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo, possa agradá-lo e frutificá-lo em toda boa obra, crescendo no crescimento de Deus. Então, é isso, pessoal, tá? Tá bem claro. A Bíblia fala, então, a gente vai fazer isso, pedir para a gente entrar na frequência do alinhamento na vontade de Deus, para quê? Para a gente fazer, para que a gente viva de maneira digna do Senhor. Então, a gente vai viver de uma maneira alinhado com o ensinamento do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai viver aqui assim. Para quê? Para que a gente está alinhando? Para em tudo possa agradá-lo. Para que tudo possa agradá-lo. Então, que tudo seja uma glória para Deus, tá? E aí o que? A gente vai frutificar em toda boa obra. Então, a gente vai fazer aquela boa obra, fazer o bem, né? Crescendo no conhecimento de Deus. Então, você vai crescer no conhecimento de Deus. Essa é a frequência, tá, pessoal? Se alguém falar outra coisa aí, tá fora da espiritual. Essa é a frequência. Quem quiser se alinhar, quando é chamado para o despertar, né, que eu falei ontem sobre chamado, vocês têm que se alinhar a essa frequência, a esse alinhamento espiritual. Mas o que é que está acontecendo? Tem pessoas que estão vindo, o chamado, estão tocando ele, né, por causa de coisa que aconteceu, algum fenômeno aconteceu. Eles estão vindo, mas ele quer continuar com o desejo dele. E não existe isso, tá? Você veio para
a, a igreja, o corpo de Cristo, para fazer a vontade de Deus, para você frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Não existe isso, tá? Quem está inventando aí é outra coisa. Ah, o que é que ele fala mais? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, é bem claro, tá? Não existe privilégio, tá? O que existe é a frequência, é você se alinhar com a vontade de Deus, tá? Existe isso. Não existe preferidos, negócio de que não existe isso. É quando você entra na frequência, você passa a se tornar um escolhido de Deus. Para você se torna uma pedra viva para ser usada por Deus. Porque você está na frequência. Agora, se você começa na frequência, mas depois sai da frequência, a espiritualidade deixa você. Foi isso que aconteceu com vários aí das igrejas evangélicas, tá? Eu vi muitos, tá? Começaram até bem, tá? Naquela frequência mesmo espiritual evoluída, fazendo bem, mas ó, pelas coisas aqui do mundo, ó, se desviou. E aí? Deus não vai fazer nada, porque ele está aqui, ó, dizendo: todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, é aquele que faz a vontade, é aquele que entra na frequência e está vibrando nessa frequência, fazendo a vontade. É isso, tá? Ah, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Atos 20, 27. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Então, você vê os apóstolos falam aqui que não deixou de falar, proclamar, né? Falar aos irmãos toda a vontade de Deus. Então, os apóstolos escreveram toda a vontade de que Deus quer que a gente faça. Por isso que a gente lê aqui o que os apóstolos deixaram aí, para orientar a gente entrar nesse alinhamento, nessa frequência superior dimensional. Então, todo aquilo que foi falado pelos apóstolos, ele foi usado pelo Espírito de Deus para deixar aqui escrito para a gente, para que a gente entrasse, tá? Nessa vontade de Deus. Ele diz que não deixaram, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Então, os apóstolos não deixaram de falar a vontade de Deus, né? E agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se alinhar com esse ensinamento, tá? O ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Por quê? A igreja está fundada nesses fundamentos, que é dos Cristo, dos apóstolos e dos profetas. A igreja espiritual, tá? Que as igrejas aí tá em outro alinhamento, tá? Não tem nada a ver com o alinhamento espiritual que Cristo trouxe para a igreja, tá? Não tem nada a ver, tá, pessoal? Por isso que tem muitas coisas aí acontecendo aí, tá? Nos bastidores, mas que daqui a pouco vocês vão descobrir totalmente a verdade do que está acontecendo, tá? Então, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? É a gente entrar nesse alinhamento. Então, quando a gente está aqui estudando, meditando, orando, trabalhando a nossa frequência, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente está
procurando fazer o bem, procurando melhorar com as pessoas, procurando melhorar o nosso trato com o que está próximo da gente, amando essas pessoas. Quando a gente está fazendo isso, a gente está buscando esse alinhamento superior. Então, de uma frequência dimensional superior. A gente está buscando esse alinhamento, tá? Para a gente melhorar, tá, pessoal? Para a gente se tornar uma pessoa melhor nessa realidade, para a gente se tornar uma pedra viva, se tornar como é que se diz? Um instrumento da espiritualidade aqui para a gente fruir o amor, a paz, a alegria, tá? Eu agradeço muito, tá, pessoal? Que através desse trabalho aqui que eu fiz aqui no meu canal, eu estou servindo como instrumento para edificar muitas pessoas. Quando vocês estão aí dizendo que é verdade, estão me agradecendo, sabe? Então, isso me deixa muito feliz. Eu digo, nossa, eu estou no alinhamento, na frequência que a espiritualidade quer. Estou ajudando pessoas. Eu estou ajudando a levantar a fé das pessoas, a pessoa a vencer as dificuldades da vida. Então, eu estou ajudando. Então, eu agradeço muito quando eu vejo uma pessoa falar isso, tá? É o meu pagamento, tá? Porque eu não tenho aqui pagamento aqui de dinheiro, tá, pessoal? Você vê que eu não fico aqui explorando vocês, enganando vocês, fazendo campanha, fazendo curso. Eu não faço isso, tá? Todo o ensinamento que eu aprendo, toda a minha frequência, toda a verdade aqui, eu transmito aqui no meu vídeo aqui. E meu vídeo aqui no YouTube é de graça para vocês, tá? Agora, só que o quê? A gente, pessoal, vive numa realidade onde existe isso, tá? Existe essa frequência aí do dinheiro. Então, eu sei disso, tá? E o que é que eu faço? Deixo aí meu Pix para aqueles que terem entendimento, estão acompanhando, estão aqui estudando comigo. Vou contribuir para a obra da espiritualidade para ajudar lá o irmão Samuel, tá? Então, ele pode fazer isso. Então, mas eu não vou mentir para vocês, não vou explorar vocês. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso para abrir as portas para você. Eu vou vender a chave de ouro para você. Eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Ah, meu irmão Samuel, mas todo mundo tá fazendo aí a mesma. Eu não sou todo mundo, tá? Eles podem fazer do jeito dele, tá? Nada aqui me interessa, porque se eu fazer isso, eu ganhar um dinheiro aí, eu tenho uma vida melhor, a minha família aí, minha família até vai puxar meu saco aqui, tá? Eu ter dinheiro, aí eu melhorar aqui, tá? Mas eu enganei muitas pessoas. O que é isso, pessoal? O que é que eu estou fazendo? Isso tá certo? Tá de acordo com a frequência dimensional? Com a frequência superior? Tá de acordo isso? Não tá, pessoal. Então, prefiro não ter nada, tá? O que eu tenho aqui, eu tô contente. Eu ando na minha frequência, estou contente. E vou caminhando, falando a verdade da espiritualidade. Que muitos aí estão escondendo, tá? Não estão falando. Então, por isso que a irmã estava aqui vendo. Nossa, irmão, seu canal aí que tá falando as coisas mesmo, a verdade da espiritualidade, batendo contra a matriz religiosa, contra tudo. Os outros só estão falando aí coisa para vender curso, para não sei o quê, sabe? E não querendo passar totalmente a verdade para as pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Mas é isso, é o jogo aqui, é o jogo dessa Matrix e a gente precisa entender. A gente tem que saber jogar o jogo, né? Tá? A gente tem que saber jogar esse jogo. O jogo se joga assim. Então vamos jogar, mas de uma forma correta, sem fazer nenhum mal a nenhuma pessoa, tá? Não jogar da forma que as pessoas estão jogando, trapaceando, fazendo coisas aí, tá? A gente joga o jogo, mas consciente de que a gente fez o bem, tá, pessoal?
Então é isso. Agradecer a vocês por mais um dia, tá? Com interferência, quase aqui a interferência aqui atrapalha o nosso estudo, né? Mas graças a Deus deu para fazer o estudo. E agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? A gente sempre tem que estar debaixo da permissão, se a espiritualidade quer, tá? Se não, se ele não quiser, eu não estarei aqui. Vocês continuam o seu processo, tá? Mesmo eu não estando aqui, vocês têm que continuar, tá certo, pessoal? Até a próxima. Tchau!